28 treinadores passaram por Corinthians, São Paulo e Santos desde a chegada do Abel Ferreira. Galera, é isso mesmo. 28 treinadores já passaram por esses 3 clubes desde a chegada do Abel Ferreira. Você não sabia disso? Então fica aqui que o assunto do vídeo de hoje é exatamente esse. Antes de eu começar o assunto desse vídeo, eu peço para você aí, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário aqui que ajuda o canal, beleza? Eu sou o MJ e esse é o vídeo de hoje sobre esse assunto bizarro. 28 treinadores passaram por esses 3 clubes desde a chegada do Abel. Essa notícia saiu essa semana por conta da contratação do Dorival Júnior aí pelo Corinthians e é realmente um número assustador. Mais um técnico que chega lá no Corinthians desde a chegada do Abel. Durante todos esses últimos anos, de 2020 para cá, o time dos rivais que mais trocou de treinador foi o Santos, né? 12 treinadores passaram por lá e agora o Santos acaba de anunciar aí mais um outro treinador. O Corinthians 10 e o São Paulo 6. O São Paulo, no caso, foi o que menos trocou, né? Foi o que ainda manteve alguns treinadores mais tempo no cargo, mas ainda 6 treinadores passaram desde que o Abel tá no Palmeiras. Isso é bizarro, é bizarro. E o mais absurdo de tudo é que todos esses anos, o Santos ele está em branco, ele não ganhou título nenhum e ainda teve um rebaixamento para a Série B. O Corinthians venceu um Campeonato Paulista e o São Paulo venceu. O São Paulo ainda foi o que mais ganhou, né? Ganhou uma Copa do Brasil, um Paulista e uma Supercopa. Só que comparando com o Palmeiras, não tem nem comparação, né? Com os títulos que o Palmeiras ganhou apenas com um treinador, né? Então isso demonstra realmente uma diferença absurda de gestão do Palmeiras para os outros clubes, para os rivais aqui de São Paulo, demonstra realmente uma diferença de administração e gestão completamente diferente. Então a maneira que o Palmeiras hoje é gerido é completamente diferente, enquanto infelizmente para eles, né? Felizmente para nós, eles não têm estabilidade nenhuma, né? Então, enquanto o Palmeiras é um clube que tem uma total estabilidade, eles não têm, né? Entendeu? E, na realidade, isso é a principal demonstração de quando o clube não é bem gerido. Essa que é a real. Esses clubes não são bem geridos. Comparado com o Palmeiras, eles estão anos-luz de distância. É um abismo, realmente, hoje. A gente viu aí, né? Pelo Corinthians, passou Luxemburgo, passou Silvinho, passou o Vitor Pereira, nossa, um monte de treinadores passaram por lá, agora aí o Ramon Dias, um monte de treinadores passaram por ali. No São Paulo teve Crespo, teve Rogério Ceni, teve Carpini, teve um monte de gente, Fernando Diniz, teve um monte de gente que passou por esses times, enquanto o Palmeiras, apenas com o Abel, tem o trabalho mais longevo aí do futebol brasileiro e o mais vencedor. Então isso demonstra pra gente que a maneira que esses clubes eles operam, a maneira que esses clubes são geridos com esse negócio que é muito comum no Brasil de demite técnico, demite técnico, demite técnico, isso não é resolução para tudo. Então ficar trocando de técnico não é resolução para tudo, cara. Quando você fica trocando de técnico sem parar, você na realidade só traz instabilidade para o clube. Você fica trocando constantemente de comando, então o time acaba nunca tendo um padrão. Você está sempre trocando de trabalho, então você não tem uma estabilidade de trabalho, você fica pagando multas rescisórias para esses treinadores e arrumando dívida para o clube, né? Você acaba pagando ali 2, 3 técnicos ao mesmo tempo, isso não tem cabimento. Você fica pagando o cara que você demitiu e o cara que você contratou. Então você fica pagando salário para um cara que nem está trabalhando mais para você. Então isso não tem cabimento. Então é esse tipo de situação que vai endividando esses clubes, quebrando esses clubes e colocando esses clubes em situações muito ruins, né? Em situações de total instabilidade, né? O Palmeiras já foi assim também. O Palmeiras já foi assim no passado. Lá há 15 anos atrás, 20 anos atrás, o Palmeiras também era um clube mal gerido e ainda bem que isso acabou, né? Ainda bem que isso ficou no passado. Então, assim, é impressionante esse dado, né? É impressionante que 28 treinadores passaram pelos 3 rivais do Palmeiras, enquanto o Palmeiras apenas mantém o trabalho do Abel Ferreira, que é o trabalho mais longevo do futebol brasileiro e o mais vencedor. Então,
isso demonstra que, se a gente for se basear até nos clubes europeus, a gente pode ver isso na Europa, que é muito comum. Os treinadores na Europa, eles ficam muito tempo nos clubes, isso é muito comum. A gente pode pegar vários exemplos, como Ferguson no United, que ficou, nossa, décadas lá. O Klopp, recentemente, no Liverpool, que ficou uma década, treinou o Liverpool por uma década. E vários outros exemplos aí de treinadores que eles ficam muito tempo, né? O Arsene Wenger, né? Não sei pronunciar o nome dele direito, lá do Arsenal, que ele ficou também muito tempo. Então, os treinadores lá, eles fazem história nos clubes, né? É muito comum os treinadores ficarem bastante tempo, ficarem pelo menos alguns anos, né? No mínimo alguns anos os treinadores ficam, né? E no Brasil a gente vive essa cultura de trocar de técnico o tempo todo, endividar o clube, trazer só instabilidade e achar que ficar trocando de técnico é a solução, entendeu? Infelizmente, muitos clubes ainda no Brasil eles têm uma gestão, sinceramente, amadora, né? Então, isso demonstra como realmente o Palmeiras ele vive outro tipo de gestão, até porque o próprio Flamengo não tem essa estabilidade. A gente pode observar como o Flamengo ele trocou de técnico diversas vezes nos últimos anos, entendeu? E o Flamengo, que é o clube aí que disputa com o Palmeiras, né? Passou lá Rogério Ceni, passou Vitor Pereira, Sampaoli, Tite, um monte de treinadores e eu acredito que o Flamengo também acabou errando muito porque só trouxe instabilidade para o clube isso aí. Eu aposto que eu sempre acho que o clube ele deve ser administrado no estilo de projeto. Você contrata um treinador para fazer um projeto de alguns anos, de algumas temporadas e deixa ele trabalhar. Eu acho que essa é a melhor forma de realmente você ter uma estabilidade de trabalho e ter resultados. Beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Escreve aqui nos comentários o que você acha dessa estatística bizarra aí de 28 treinadores nos rivais do Palmeiras na era Abel. Beleza? Até o próximo vídeo. Peço de novo que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e faz um comentário aqui sobre esse assunto, beleza? Até o próximo vídeo e avante palestra!